Testando áudio. Apesar do Gene X conceder aos mutantes da Marvel uma enorme variedade de poderes, é certo que eles não são exclusivos de cada personagem. Um pai ou uma mãe pode passar as características dos seus poderes também para os seus filhos, né? O que é bem visível nos filhos alternativos da Jean Grey, onde praticamente todos eles têm a telepatia, ou então a filha do Magneto, a Polaris, que também herdou ali o controle do magnetismo do seu pai. Até mesmo na família Summers, né, do Ciclope, Scott Summers, onde todos ele têm poderes de manipulação da energia, como o Ciclope, o Destrutor, que é o Alex Summers, e o Vulcano, né? Só que todos eles, obviamente, em escalas diferentes. Mas os mutantes não precisam necessariamente da mesma família para compartilhar o mesmo tipo de poder, cara. Como a gente vai ver aqui no vídeo de hoje, muitos mutantes desenvolvem poderes que os deixam com a aparência mais voltada para o lado animal. Alguns até mesmo sofrem uma mudança em suas personalidades com o despertar desses poderes. E pensando nesses mutantes, eu decidi trazer aqui para vocês os mutantes mais poderosos com essas características mais animalescas. Lembrando que isso aqui não é um nível de poder não, tá? Não tô colocando aqui os 10 mais poderosos, ranqueados do mais fraco ao mais poderoso, não. É apenas uma lista para mostrar esses personagens que possuem e compartilham dessas características. Para começar, então, temos a Thorn. Lúcia Cala Santos apareceu pela primeira vez sendo um membro do grupo de mutantes conhecido como os Murlocs. E um dos seus primeiros combates, ela enfrentou ninguém menos do que o mutante Cable, onde foi derrotada miseravelmente e entregue de volta aos Murlocs. Mais tarde, ela apareceu em um evento que inundou os túneis que abrigava esses mutantes, os Murlocs, né? Eles vivem ali nos tubos embaixo da terra, nos esgotos. Isso então obrigou ela a pedir ajuda ao próprio Cable e outros mutantes como a Dominó para resgatar esses mutantes Murlocs sobreviventes. Ela atualmente está no país de Krakoa e apareceu ali brincando, conversando com outros mutantes ali também que estão na ilha de Krakoa. Ela teve poucas aparições nos quadrinhos, mas podemos ver que os seus poderes são sim o da fisiologia felina. Graças a isso, então, ela tem uma força proporcional a um gato selvagem, pode correr em 4 patas, tem uma cauda também ali, tem garras e dentes afiados. Também conta com um fator de cura e sentidos hiper aguçados. Seguindo, temos um mutante que é chamado de Maximus Lobo. Maximus faz parte de lobisomens, que eram na verdade mutantes e tinham uma empresa chamada de Lobos Technologies, o que não é nada criativo, né? O cara é um lobisomem e Lobo Tecnologias, o nome da empresa do cara. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Lembrando que não é apenas em humanos que o Gene X se manifesta que ocorrem essas mutações. Por exemplo, mutações já apareceram nos Skrulls, né? Ou então, sei lá, em demônios. Pois é, tem demônios que têm o Gene X, ou então descendentes de anjos que também possuem o Gene X. Mas bem, Maximus, cara, com o seu grupo de mutantes lobos, atacou e matou alguns humanos e foram depois confrontados pelos X-Men. Nesse momento, o Maximus mostra que ele não é qualquer personagem não, e então ele derrota o Wolverine com certa rapidez e, mano, até bem fácil. Os outros lobos então pressionaram os heróis restantes e obrigaram os X-Men a recuar. Felizmente o Maximus perdeu seus poderes após a Dinastia M e desde então não temos muitas notícias sobre o personagem, só que a gente sabe que ele pode se transformar em um lobo humanoide com extrema resistência e força física, e isso em um ponto onde foi mostrado, né, que ele consegue superar até mesmo o Wolverine com seus poderes de super força, super sentido, velocidade. Só não sei em fator de cura. No fator de cura eu acho que o Wolverine ganharia. Mas bem, Maximus é bem poderoso. Seguindo, temos a mutante Catseer. E ela é uma mutante com o poder da Ailantropia. Então isso quer dizer que ela pode se transformar em formas felinas e também em um lobisomem. Geralmente mutantes despertam seus poderes quando entram ali na puberdade, mas infelizmente não foi o caso da personagem. Ela se transformou em um gato ainda quando era apenas uma criança e por conta disso foi abandonada pelos seus pais. Sendo assim, ela foi criada junto aos gatos ali da rua. Felizmente, depois de um tempo, a personagem foi encontrada pela Emma Frost, né, que era do bem, digamos assim. A Emma ajudou a personagem, ajudou ela a controlar os poderes dela, deu um nome pra ela, e a personagem ficou seguindo a Emma Frost ali, e o grupo de vilões, né, que a Emma Frost fazia parte ali, acolheram a personagem. Apesar de não ter toda a melhor das criações, né, Catseer é extremamente inteligente, sendo que ela também possui uma memória fotográfica, e na sua forma felina, ela mantém a sua inteligência e capacidade também de falar. Então, se por acaso você estiver andando aí na rua e um gato falar, cuidado que pode ser ela. Ou então o gato de botas.
Seguindo temos Wolf Club. Nicholas Gleason, cara, nasceu com essa aparência híbrida de homem e lobo, e graças a isso foi atacado por antimutantes ainda quando ele era apenas um jovem. Foi necessário que o Ciclope o salvasse e o levasse para o Instituto Xavier, mas ainda tinham mais problemas. Graças aos seus poderes, ele tinha dificuldades para dominar o instinto animal que ele tinha, chegando até mesmo a atacar e ferir gravemente o Destrutor, o irmão do Ciclope. Ele também foi um dos poucos mutantes a manter os seus poderes após a dinastia M, mas acabou sendo morto dentro dos quadrinhos um pouco depois. Só que aí ele foi ressuscitado em Krakoa e vive como um integrante da nação mutante. E ele também possui os mesmos poderes ligados aos lobisomens que eu já mencionei antes, né, nos personagens que tem esse poder da licantropia. Então não vou ficar aqui repetindo, mas super força, fator de cura, resistência, super sentidos e etc. Só que ele também tem uma fúria quase que incontrolável, então por isso ele costuma causar muitos problemas até mesmo para os seus aliados. Seguindo temos Wild Shield. Wild Shield é um mutante que segue a mesma pegada que o Dente de Sabre e o Wolverine, por exemplo. Na verdade, até parece uma versão mais nova do Dente de Sabre. A mutação dos dois personagens, né, do Dente de Sabre e do Wild Shield, são bem parecidas, o que deixa eles ali com aparência bem semelhante. O Wild Shield ainda sofreu alguns experimentos nas mãos do governo, o que fez com que a sua selvageria fosse ampliada, cara, a um ponto em que ele nem mesmo conseguia se comunicar com as pessoas. E quando ele foi ressuscitado pelos 5 ali, que é um grupo muito importante e poderoso de Krakoa, ele teve as suas habilidades ainda mais ampliadas. Ele agora tem um fator de cura muito acelerado, sendo esse o seu poder mais primário, além também de possuir presas e garras, força, agilidade, super reflexos e super sentidos bem acima da média, e tem uma capacidade também limitada de se comunicar com outros animais, sendo que esse poder de se comunicar com outros animais é mais eficiente com lobos. É dito que ele também possui uma certa imunidade a controles mentais, e isso foi explicado pelo próprio personagem, que diz não ter mente o suficiente para ser controlada, então é difícil controlar uma mente tão selvagem como a dele, é mais ou menos isso. Uma lista como essa também não podemos esquecer da Wolfsbane. Rainey Sinclair nasceu nas terras altas da Escócia. A sua mãe morreu durante o parto da Rainey e o seu pai era um pastor que a criou como uma órfã, sem dizer, na verdade, que era o seu pai. Quando então ela manifestou seus poderes mutantes, os moradores da vila acreditaram que ela na verdade era um lobisomem, e liderados pelo seu pai, eles foram atrás dela para matá-la. Ela foi então perseguida durante horas até cair inconsciente e ser salva pela doutora Moira McTaggart, que coincidentemente, né, morava ali no local. Lembrando que a Moira é uma das amigas assim, mais antigas do professor Xavier e uma das fundadoras também do atual país de Krakoa. Ela foi então entregue de fato ao professor Xavier para ser educada ali no Instituto Xavier e ter onde pudesse morar. A sua mutação concede a ela a capacidade de se transformar à vontade em um lobo ou em uma forma híbrida, né, com aspectos humanos e um lobo assim misturados. Ela ainda desenvolveu uma mutação secundária que a permite se dividir em vários lobos, formando assim a sua própria alcateia, vários clones dela. Além também de que suas garras agora podem se estender, né, crescem, tipo as garras do Wolverine. A sua força também é muito maior do que a de um lobo comum e também que a de um humano, ficando ainda mais forte quando está na sua forma híbrida. Temos também o Fera dos X-Men, um dos principais mutantes com características de animais, né, e ele dentro da equipe dos X-Men ali é um dos mais importantes e o mais inteligente de todos. Diferente de outros mutantes dessa lista, ele não ficou parecido com um animal por conta da sua mutação. Na verdade, foi um experimento que acabou dando errado e que ele fez. Esse experimento modificou a sua mutação e ele simplesmente não conseguiu reverter essa situação a tempo, ficando nessa aparência então bestial para sempre. Essa sua forma concede a ele uma incrível agilidade e uma força também sobre-humana. É claro que longe dos pesos pesados ali em níveis de força, cara, mas ele consegue lidar facilmente com alguns grupos de pessoas. Ele mesmo já deu trabalho, cara, pro Wolverine em uma luta por conta da sua agilidade e sua força. Isso porque o Wolverine é um dos artistas marciais mais sinistros dos mutantes. Os outros atributos ali do Fera, como reflexos, sentidos apurados e até mesmo seu fator de cura, também foram elevados com esses experimentos que ele acabou fazendo. Fora que ele é um dos maiores, como eu falei, gênios de toda a Marvel, tendo construído uma máquina do tempo e até mesmo reprogramado robôs sentinelas, mano. O maluco é fera. Porra, piadinha ruim, né?
Temos agora Dentes de Sabre. O mutante que fez muito sucesso por conta dos filmes da Fox foi o Dente de Sabre, mas diferente do que foi contado nos filmes, ele não é irmão do Wolverine. Os dois são apenas mutantes com mutações parecidas, e por terem mutações parecidas, você já deve imaginar que os seus poderes também são parecidos. No caso, a regeneração, super força, garras retráteis, né, a partir dos dedos ali, e super sentidos. Os dois personagens geralmente estão equiparados ali quando se trata de força também. Suas lutas são muito marcadas ali com sangue e vitórias para o lado do Wolverine na maioria das vezes. É um dos principais vilões da Marvel e um verdadeiro pé no saco para qualquer herói que acabe cruzando ali o caminho dele. Dente de Sabre é bem perigoso e poderoso. E obviamente quando se trata ali de mutantes selvagens com características de animais, o Wolverine não tem como ficar de fora de uma lista como essa. É inclusive uma piada recorrente, né, com o Wolverine, o fato dele ser tão parecido com animais em determinadas ocasiões. O próprio Fera dos X-Men recentemente colocou uma coleira no Wolverine e o fez de cão de caça, cara, mantendo ele preso e o alimentando com animais mortos. Tudo isso contra a vontade do Wolverine, obviamente. Os seus poderes são praticamente os mesmos do Real Shield e do Dente de Sabre, né? E todo mundo conhece os poderes do Wolverine. Super força, super agilidade, velocidade, fator de cura, né? Sentidos apurados, garras retráteis e praticamente imortal. E suas garras, né? O seu esqueleto também ganhou um reforço a mais ali com o famoso metal adamantium que foi implantado no Wolverine, o que reforçou inclusive também o seu fator de cura. Ele, quando entra em um estado de selvageria, é um perigo até mesmo para os aliados. E certa vez, quando perdeu o controle, ele atravessou as garras no capacete do Homem de Ferro. Mas o Homem de Ferro havia previsto que isso iria acontecer e a armadura do Homem de Ferro estava vazia, né? Sorte do Tony Stark. Fora que o Wolverine é um exímio artista marcial e um verdadeiro poliglota. Muita gente esquece que o Wolverine é extremamente inteligente, isso por conta do seu lado mais selvagem, mas o próprio Fera já reforçou que o cérebro do Wolverine tem uma capacidade surpreendente. Uma vez nos quadrinhos, quando o Magneto removeu ali o adamantium do corpo do Wolverine, cara, isso causou uma dor tão grande pro Wolverine que ele despertou uma mutação secundária, fazendo ele realmente virar um animal, uma fera, cara, sem controle, que atacava todo mundo. Mas e aí, conhecia todos esses personagens animalescos? Qual que é o seu preferido? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, até amanhã.